Olá, eu sou Henrique Paladino e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse último fim de semana nós tivemos provas da NASCAR Truck Series e da Cup Series em Richmond, mais um short track bem parecido com a pista de Iowa que recebeu as provas da semana anterior. Mas, antes de falar das corridas, nós temos que falar de dois anúncios que vão mexer aí com o mercado de pilotos da Cup, não só para 2027, mas também para o futuro além do ano que vem. Na sexta-feira, a Front Row Motorsports anunciou a renovação do contrato do Noah Gragson, que pilota o carro número 4, o que é uma movimentação interessante, porque o Lane Riggs, que é piloto da Front Row na Truck Series, já era bem cotado para assumir esse carro 4 ano que vem, porém, com essa renovação, e mais levando em consideração que o Todd Gilliland também já está de contrato renovado, o único carro da Front Row que ainda não tem piloto confirmado para o ano que vem é o 38, que atualmente é o carro do Zane Smith. Então, para o Riggs a situação fica talvez um pouco mais complicada, porque o Gragson era o piloto que era visto como que tinha menos chance de renovar, e agora, se o Zane Smith ficar mesmo no 38, a única alternativa para o Riggs subir para a Cup, como se esperava até que pudesse acontecer no ano que vem, seria saindo da Front Row. E hoje, segunda-feira, a Hendrick anunciou o piloto que vai substituir o Alex Bowman a partir de 2028, que vai ser o Connor Zilisch, um Zilisch que atualmente está em sua primeira temporada completa na Cup pela Trackhouse. Vai ainda fazer 2027 com 88, mas em 2028 vai assumir o 48, que hoje é o carro do Alex Bowman. Agora falando da ação na pista. Quem abriu os trabalhos mais uma vez foi a Truck Series na sexta-feira, e a classificação da Truck viu uma surpresa, uma grata surpresa, que foi a pole do Shane Van Gisbergen, claro, em uma prova da Truck Series, mas a sua primeira pole em um oval. Na corrida, ele não conseguiu ser páreo para o Caden Honeycutt, que dominou a prova, liderou quase que de ponta a ponta, venceu os dois segmentos e venceu a corrida, sua segunda vitória nessa temporada. Porém, ele ainda fez uma corrida competitiva, se manteve entre os 5 primeiros durante a maior parte da prova, e mesmo tendo tomado uma punição na segunda metade da corrida, conseguiu se recuperar e terminar na quarta posição. Em uma prova não tão movimentada, o Corey Heim completou a dobradinha da Tricon Garage, ele que fez uma corrida um tanto quanto discreta, largou lá no meio do pelotão e não apareceu muito ao longo da prova, porém conseguiu se posicionar bem perto do final e na última relargada conseguiu assumir a segunda posição e terminou exatamente em segundo. E outro destaque foi o Tristan McKee, piloto de desenvolvimento da Spire de 16 anos, que fez a sua estreia na Truck Series esse fim de semana e terminou numa boa oitava colocação. Quem, por outro lado, não teve um dia muito bom foi o Stuart Friesen, que chegou em Richmond com a 10ª posição no campeonato, mas acabou batendo e abandonando a corrida, e com esse resultado ele acabou caindo para 11º no campeonato, 20 pontos atrás do Tyler Ankrum, que agora tem a última vaga para o Chase, faltando apenas uma corrida para o fim da temporada regular da Truck. E nesse fim de semana nós tivemos as duas corridas acontecendo no sábado, porque a prova da Truck era para ter acontecido na sexta noite, mas acabou sendo adiada para o sábado à tarde por conta de chuva. E aí no sábado à noite, como previsto, nós tivemos a corrida da Cup Series. Uma prova que teve o Ryan Blaney largando na pole position, com os carros da Penske mais uma vez mostrando bastante velocidade nos short tracks. Afinal, a gente viu também o Blaney largar na pole e liderar boa parte da corrida em Iowa, e a gente viu ele também brigar pela vitória em Bristol no começo do ano, mas não foi ele que foi o principal nome dessa corrida, e sim o outro piloto da Penske, o Joey Logano, que liderou boa parte da prova, venceu o segmento, chegou a ser ameaçado por alguns outros pilotos, o Denny Hamlin chegou a ter alguns momentos andando à frente, e o Chase Briscoe também andou bem próximo do Logano em alguns momentos da prova, incluindo a parte final, enquanto o Christopher Bell tentou uma estratégia um pouco diferente de undercut na última parada, algo que a gente até que vê com bastante frequência em Richmond, uma pista que costuma ter menos bandeiras amarelas do que a maioria dos outros short tracks, como Martinsville, por exemplo, então a gente acaba tendo várias corridas lá sendo decididas nesse jogo estratégico. A estratégia do Bell no primeiro momento até funcionou, porque ele voltou no box em primeiro, porém
ele acabou sendo engolido por carros que tinham pneus mais novos nas voltas finais e acabou na 7ª posição. O Briscoe até se aproximou do Logano nas últimas voltas, mas não conseguiu atacar ele, e com isso o Logano venceu sua 2ª corrida nesse ano. Como eu tinha falado, a Penske esse ano vem apresentando um desempenho muito bom nos short tracks, tanto que o Austin Cindric foi o 3º colocado, e o Josh Berry no carro da Wood Brothers, que é preparado pela Penske, terminou na 8ª posição, mais um top 10, depois na boa 4ª colocação dele em Iowa, enquanto a Hendrick foi outra equipe que teve um certo destaque nessa corrida, porque depois da etapa de Iowa, que foi um desastre para a equipe, eles conseguiram, pela primeira vez em bastante tempo, colocar os 4 carros nas 10 primeiras posições. O Chase Elliott foi o 5º, o Kyle Larson terminou em 6º, o William Byron foi o 9º e o Alex Bowman o 10º. E falando no Elliott, inclusive, ele junto com o Chase Briscoe e o Christopher Bell garantiram suas classificações para o Chase nesse fim de semana. E falando em Chase, algo que eu creio que precisa ser comentado é que Joey Logano possivelmente volta a aparecer como uma ameaça ao título. Durante quase toda a temporada regular, a gente viu ele sofrendo bastante, teve alguns abandonos, passou boa parte desse ano fora dos 16 primeiros no campeonato, então se falou bastante que ele estava sofrendo com a mudança do formato do playoff de volta para o Chase, e que ano passado, os problemas que ele teve no ano passado poderiam ser sinais do que estava por vir, porém, depois das vitórias em North Wilkesboro e agora em Richmond, Logano se recuperou muito bem no campeonato e ele já aparece em 9º na tabela. Existe a piada do Logano ser um grande piloto de ano par, porque em todas as temporadas da era dos playoffs entre 2014 e 2025 ele esteve em todas as finais em ano par, mas mesmo deixando esse folclore de lado, a gente sabe muito bem que o Logano é um adversário perigoso para qualquer um nessas situações. Ele sabe muito bem crescer nessa fase do campeonato e ele é campeão de botar o regulamento embaixo do braço, igual ele fez nos 3 títulos dele em 2018, 22 e 24. Essa tem sido uma temporada em que a Toyota tem sobrado em muitas provas, principalmente com os carros da Gibbs. O Reddick abriu o ano como favorito, depois essa função, entre aspas, de favorito passou para o Hamlin. O Blaney tem feito uma ótima temporada, está sendo o piloto da Ford que está melhor acompanhando esse bonde da Toyota, e assim como ano passado tem sido o grande nome da Penske no campeonato, mas o momento do Logano é ótimo, faltam apenas 2 corridas para o fim da temporada regular, e apesar da mudança do formato, você chegar no Chase com esse bom momento continua sendo extremamente importante. Então eu acredito que existe uma grande possibilidade do Logano entrar nessa conversa entre os favoritos ao título ainda na temporada regular, porque ainda temos 2 corridas, New Hampshire e Daytona, e ele ainda pode ganhar mais posições no campeonato nessas 2 corridas, e se isso acontecer, ele obviamente entra no Chase mais próximo da liderança do campeonato, e se isso acontecer, todas as outras equipes que estejam brigando pelo título têm que ficar de olho nele. Né? Por hoje é isso. Nesse final de semana, a Truck Series e a Cup Series correm novamente, apenas as 2, e as 2 categorias vão para New Hampshire, na etapa que, inclusive, vai definir os 10 pilotos que vão ainda brigar pelo título da Truck Series. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.